Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo das Escrituras aqui comigo, Gustavo Pedrosa. E este ano nós estudaremos o livro de Doutrina e Convênios. E começaremos, obviamente, pela seção 1. E o título original de Doutrina e Convênios foi Livro de Mandamentos, em 1833. Em 1835, na segunda edição já foi Doutrina e Convênios. Doutrina, porque continha as Lectures on Faith, que eram ensinadas por Joseph Smith na Escola dos Profetas, e Convênios, que são as revelações. Por isso o nome Doutrina e Convênios. Por volta de 60 revelações já existiam em novembro de 1831, quando foi recebida esta revelação que estudaremos hoje, ou seja, Doutrina e Convênios 1. Todos queriam ter uma cópia destas revelações. É tanto que em uma carta de Joseph Smith para W. W. Phelps, em 31 de julho de 1832, ele escreve: As revelações têm sido arrancadas de minha mão, tão logo são recebidas. Ao final da conferência, eles decidiram imprimir 10.000 cópias, 2 vezes mais que a primeira tiragem do livro de Mórmon. Em 1833, foi quando a turba destruiu a prensa. As revelações ainda não haviam sido todas compiladas. O início das impressões se deu em 1832. É nesse momento que temos a história das irmãs Rollins, que recolheram as impressões da rua e se esconderam com elas no milharal. Elas tinham 15 e 13 anos. Elas deram essas folhas à esposa do irmão Phelps, que as encadernou e deu uma cópia às irmãs Rollins. A partir destas revelações é que conhecemos o título de revelador, que acompanha os outros 2 qualificantes modernos, profeta e vidente. Antes, o título não era revelador, era tradutor, como nós podemos ver na seção 21 de Doutrina e Convênios, no versículo 1. Eis que um registro será escrito entre vós, e nele serás chamado vidente, tradutor, profeta, apóstolo de Jesus Cristo, élder da igreja pela vontade de Deus, o Pai, e pela graça de vosso Senhor Jesus Cristo. Então, o título que conheciam Joseph Smith era de tradutor, conforme essa revelação recebida no dia da organização da igreja, e tradutor por conta da tradução do livro de Mórmon. A canonização de Doutrina e Convênios fez com que o alcance profético de Joseph Smith fosse estendido. Havia 2 grupos de membros nesta época, a saber, Kirtland e Missouri. Joseph, ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas suas revelações poderiam sim. Outro fator importante é que haviam membros que estavam clamando para si autoridade, até por conta desses 2 centros da igreja. Terceiro, primeiros escritos anti-mormons começavam a aparecer. Ezra Booth havia apostatado e escrevia cartas opositoras na área de Ohio. Hoje, podemos ainda comparar os escritos dos profetas, os sentimentos que nos trazem, com as informações contrárias que a internet está cheia. Então, vivemos tempos semelhantes, onde nós podemos achar em diversos blogs, em diversos vlogs, em diversas opiniões, mensagens contrárias aos da igreja. E nós podemos comparar quais são os nossos sentimentos em relação aos escritos dos profetas e dos profetas modernos. Então, nós podemos resumir em 3 pontos o porquê de termos essas revelações impressas e distribuídas. Primeiro, estender o alcance profético de Joseph Smith. Segundo,
estabelecer a autoridade de Joseph Smith. E terceiro, confrontar os opositores da igreja. E sobre a canonização, nós ainda podemos falar o seguinte. São 4 os critérios que parecem ser um consenso universal. Então, primeiro, nós temos a apostolicidade. Ou seja, foi escrito por um profeta ou apóstolo, alguém que foi divinamente autorizado pelo Senhor. Segundo, ortodoxia. Concorda com o que já foi estabelecido pelas escrituras antigas ou pelos ensinamentos antigos? Terceiro, catolicidade. E não se refere aqui à Igreja Católica, à religião católica, mas catolicidade significa universalidade. Então, os escritos são universais, todos podem ser beneficiados por eles. E quarto, uso tradicional. A mensagem, ela resiste ao tempo de quando foi registrada, ela pode ser aplicada a qualquer momento e de diversas maneiras para qualquer povo, para qualquer vida. Então são esses os 4 princípios que regem a canonização: apostolicidade, ortodoxia, catolicidade e o uso tradicional. Podemos observar estes critérios num artigo do Jornal da Igreja Times and Seasons, de 1º de maio de 1844. E o artigo diz o seguinte: as revelações foram aclamadas como a fundação da Igreja nestes últimos dias. Ortodoxia, ou seja, concorda com tudo que já havia sido estabelecido. E um benefício para todo o mundo. Catolicidade, ou seja, universal. Evidenciando que as chaves dos mistérios do reino de nosso Salvador são confiadas novamente ao homem. Apostolicidade, ou seja, foram escritas por alguém divinamente autorizado. E as riquezas da eternidade ao alcance de todos aqueles que desejam viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Uso tradicional. Ela transcende o tempo em que foi escrita. Se o livro de Mórmon é a pedra angular de nossa religião, Doutrina e Convênios é o espigão, ou seja, a parte mais elevada de uma construção. O livro de Mórmon nos leva a Cristo e Doutrina e Convênios nos leva à sua igreja. Então vamos lá, vamos mergulhar na seção 1 de Doutrina e Convênios e comecemos pelo versículo 1, que diz o seguinte: escutai, ó povo da minha igreja, diz a voz daquele que habita no alto e cujos olhos estão sobre todos os homens. Sim, em verdade vos digo, escutai, ó povos distantes, e vós que estáis nas ilhas do mar, escutai juntamente. Escutai passa um sentido de ouvir, mas tomar ação, agir. Então é um ouvir com uma ação executada. E nós acreditamos em um Deus que fala ainda hoje com os seus servos escolhidos. Ralph Waldo Emerson, famoso escritor, em seu discurso na Harvard Divinity School, em 15 de julho de 1838, depois desse discurso, ele nunca mais foi convidado a falar lá. Ele disse o seguinte: a suposição de que a era da inspiração é passada, de que a Bíblia está fechada, indica com suficiente clareza a falsidade de nossa teologia. É o ofício de um verdadeiro mestre nos mostrar que Deus é, não foi, que ele fala, não falou. Continuando seu discurso, anseio pela hora, quando esta suprema beleza, que arrebatou as almas dos orientais, principalmente dos hebreus, e por meio de seus lábios falou oráculos atemporais, fale novamente no Ocidente. Ironicamente, já estava acontecendo
quando ele deu esse discurso em 1838. Essa ideia da fala está presente logo no início desta sessão e várias vezes. Vejam os versículos 1, 2, 3 e 4, onde nós temos escutai, palavras como voz, ouvido, ouça, boca. Examinem isso nesses versículos. Tá? E aí vejam também a introdução de Doutrina e Convênios, que diz o seguinte: nas revelações, ouve-se a voz terna, porém firme, do Senhor Jesus Cristo, falando de novo na dispensação da plenitude dos tempos. O elder Neil A. Maxwell, ele disse certa vez que Doutrina e Convênios é o equivalente moderno da franqueza fulminante do Sinai. Richard L. Bushman, que foi um grande acadêmico santo dos últimos dias, disse o seguinte: a característica mais marcante das revelações clássicas de Joseph Smith é a pureza da voz de Deus vindo dos céus e ordenando nossa atenção. Desde a primeira palavra, uma relação é estabelecida. Deus fala para ordenar ou informar. Nós ouvimos. A voz é pura no sentido de que só Deus fala. Joseph Smith é quem conhecemos ter ditado a revelação e ele está totalmente ausente do espaço retórico. Então não há interferência de Joseph Smith. Estudem em conjunto a seção 1 de Doutrina e Convênios e a 133, que foram dadas nesta mesma conferência, em novembro de 1831. A seção 1 como prefácio e a seção 133 como apêndice. Reparem como ambas começam. Escutai. Neste versículo 1, temos a posição elevada de Cristo, quando ele diz aí, daquele que habita no alto e cujos olhos estão sobre todos os homens. Ele vê a tudo e a todos, como o atalaia na torre da antiga Israel. Então, me ouçam, é o que ele fala. Nós da igreja devemos ser os primeiros a ouvir a voz do Senhor. É o convênio abraâmico. Primeiro, aquela semente que abençoaria a toda a face da terra. E é isso que vemos neste primeiro versículo. Essa universalidade é exposta no versículo 2, pois em verdade a voz do Senhor dirige-se a todos os homens, e ninguém há de escapar, e não haverá olho que não veja, nem ouvido que não ouça, nem coração que não seja penetrado. Todos os homens, e ninguém há de escapar. Essas mesmas partes são citadas por Isaías no capítulo 6, versículo 10, e nós vamos lê-las. Isaías, capítulo 6, versículo 10, que diz o seguinte: engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta, e ele o venha a sarar. E são repetidas por Cristo em Mateus, capítulo 13, versículo 15. Mateus, capítulo 13, versículo 15, que diz o seguinte: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. O rei Benjamim, em Mosias,
capítulo 2, versículo 9. Mosias, capítulo 2, versículo 9. E estas são as palavras que ele disse e fez com que fossem escritas, dizendo: Meus irmãos, todos que vos haveis reunido, vós que podeis ouvir as palavras que hoje vos direi, pois não ordenei que viesseis aqui para ouvir levianamente as palavras que direi, mas para que me escuteis e abrais os ouvidos para ouvir e o coração para entender, e vossa mente para que os mistérios de Deus vos sejam revelados. Ele também faz referência a estas mesmas partes: o ouvido, os olhos, o coração. É por meio delas que Satanás tenta nos afastar de nosso Senhor. Doutrina e convênios vêm para reverter esse endurecimento do coração, a cegueira dos olhos, a surdez dos ouvidos. E o que é que nós temos que ouvir? A voz de advertência, como ele diz no versículo 4. A voz de advertência, e a voz de advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos, que escolhi nestes últimos dias. E o que é que ela está falando? Ela está nos advertindo de quê? Está no versículo 3. Vejam que a voz do versículo 4, ela começa na boca dos discípulos escolhidos. Então, essas palavras de advertência brotam da boca desses discípulos escolhidos. E o que é que elas falam? E os rebeldes serão afligidos com muita tristeza, porque suas iniquidades serão proclamadas em cima dos telhados, e seus feitos secretos serão revelados. É isso que ele está advertindo. No versículo 5, e eles irão, e ninguém os deterá, porque eu, o Senhor, os mandei ir. Então, esses discípulos escolhidos foram mandados, enviados pelo Senhor. Então, nós somos imbatíveis. Por quê? Porque o Senhor nos mandou. O Senhor nos ordenou. No versículo 6, eis que esta é a minha autoridade e a autoridade de meus servos e o meu prefácio ao livro de meus mandamentos, os quais lhes dei, para que os publicassem para vós, ó habitantes da terra. O Senhor fala neste versículo com os habitantes da terra. E este livro foi feito justamente para eles, para esses habitantes da terra. E ao abrirem o livro, ouvirão uma voz de advertência dizendo que se arrependam. Está no versículo 7. Portanto, temei e tremei, ó povos, porque o que eu, o Senhor, neles decretei, neles será cumprido. No versículo 8. E em verdade vos digo que aqueles que saírem para levar estas novas aos habitantes da terra, será dado poder para selar, tanto na terra como nos céus, os incrédulos e rebeldes. Vemos o poder selador aqui, e no próximo versículo também, no versículo 9, sim, em verdade selá-los para o dia em que a ira de Deus se derramar sem medida sobre os iníquos. Podemos cruzar com Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, que vai dizer o seguinte: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado na testa os servos do nosso Deus. A mitra dos sumos sacerdotes da antiguidade tinha uma placa de ouro na testa, e o que estava escrito? Santidade ao Senhor. Diferente da marca da besta, 666, na testa dos iníquos. Esse 666, 666, sendo quase o 777 da perfeição. Ficaram aquém, uma cópia mal feita do perfeito. E a quem nós estamos selados? A Deus
É santidade ao Senhor que está escrito em nossas testas? No versículo 10 de Doutrina e Convênios, seção 1, nós lemos o seguinte: para o dia em que o Senhor vier recompensar cada homem de acordo com suas obras, e medir cada homem com a mesma medida com que ele houver medido seu próximo. É a lei da recompensa. Ele dá uma ênfase no componente horizontal do mandamento, o amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei da colheita. Alguns, aqui na Terra, até chamam de karma. Como queiram. O que você faz ao próximo é o que você terá de recompensa. Versículo 11 da seção 1. Portanto, a voz do Senhor chega aos confins da terra, para que ouçam os que quiserem ouvir. Temos a catolicidade aí expressa, a universalidade desta voz de advertência. Parece até a mensagem de 3º Nef 11, daquela voz que foi ouvida nos céus. Versículo 12 da seção 1. Preparai-vos para o que está para vir, porque o Senhor está perto. Essa é a tese central de Doutrina e Convênios. Cristo está chegando e breve. Não é muito tempo depois, ele diz que é logo, ele está chegando. Ele quer que nos preparemos. E podemos ver em Doutrina e Convênios 133, no versículo 16, onde lemos assim: e os que forem de Judá, fujam para Jerusalém, para as montanhas da casa do Senhor. Saí dentre as nações, sim, de Babilônia, do meio da iniquidade, que é a Babilônia espiritual, versículo 14. Mas em verdade assim diz o Senhor, que vossa fuga não seja às pressas, mas que se preparem todas as coisas com antecedência, e o que for não olhe para trás, para que não lhe sobrevenha uma destruição repentina. E no versículo 16, escutai e ouvi, ó habitantes da terra. Escutai juntos, vós, élderes da minha igreja, e ouvi a voz do Senhor, porque ele clama a todos os homens, e ordena que todos os homens, em todas as partes, se arrependam. Essa é a universalidade, a catolicidade de nossa mensagem, da mensagem de Doutrina e Convênios. Escutai é o que ele está dizendo. Ouçam-me e se arrependam, para que suas iniquidades não sejam proclamadas dos telhados, para que não sejam selados para a destruição, como nós vimos nos versículos anteriores. Voltando para Doutrina e Convênios 1, no versículo 13, e a ira do Senhor está acesa, e sua espada está lavada nos céus, e sobre os habitantes da terra cairá. A espada era lubrificada em óleo para aumentar a sua eficácia cortante. Essa espada é a palavra e o Espírito do Senhor, como cantamos no hino número 2, tal como um facho. Versículo 14. E o braço do Senhor será revelado, e chegará o dia em que aqueles que não ouvirem a voz do Senhor, nem a voz de seus servos, nem atenderem às palavras dos profetas e apóstolos, serão afastados do meio do povo. E aqui vemos uma passagem de autoridade do Senhor para os seus servos. É a revelação. É essa autoridade sendo passada do divino para o mortal. Afastados seria melhor traduzido para cortados por essa espada que é a palavra de Deus. Essa palavra é que será o separador, o divisor de águas. Ela separará os que querem do que os que não querem ouvir. Versículo 15. Pois desviaram-se de minhas ordenanças e quebraram meu convênio eterno.
É disso que nós devemos nos arrepender. Sem essas ordenanças e convênios, nos levam aí ao versículo 16. Não buscam o Senhor para estabelecer sua retidão, mas todo homem anda em seu próprio caminho e segundo a imagem de seu próprio Deus, cuja imagem é a semelhança do mundo e cuja substância é a de um ídolo que envelhece e perecerá em Babilônia. Sim, Babilônia, a grande, que cairá. O Senhor, Ele quer que nós ouçamos, escutemos para que saiamos desta Babilônia, do mundo, do grande e espaçoso edifício. Ele nos chama. No versículo 17, portanto, eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que adviriam aos habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith Jr. e falei-lhe do céu e dei-lhe mandamentos. Por isso ele chamou Joseph. Deu mandamentos, convênios, que foram quebrados, como vimos no versículo 15, para que nós não soframos estas calamidades. Versículo 18. E também a outros dei mandamentos de proclamar estas coisas ao mundo, e tudo isso para que se cumprisse o que foi escrito pelos profetas. Parecem círculos aí concêntricos. Joseph, outros e todas as pessoas do mundo. Onde o centro, claro, aí é o próprio Senhor. Então o Senhor transferindo autoridade para Joseph, transfere autoridade para outros, que vai passar essa autoridade para o mundo, vai passar essa palavra de Deus, vai passar o poder de Deus para o mundo. No versículo 19, as coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes, para que o homem não aconselhe seu próximo, nem confie no braço de carne. Nós devemos nos lembrar do versículo 16, que nós lemos agora há pouco. Seu próprio caminho, os homens andam o seu próprio caminho, a imagem de seu próprio Deus. Esses são os que se consideram poderosos e fortes. Os fracos, além de Joseph, e os outros, somos nós, chamados por ele. Por que confiarmos em nosso braço? O braço dele está revelado, como vimos no versículo 14 desta sessão. Versículo 20. Que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo. Nossas vidas começam com nossos pais falando em nome de Deus sobre nós, nos abençoando e nos dando um nome. Que todos nós possamos usufruir desta autoridade do Senhor, homens, mulheres, crianças. Em 2020, por exemplo, durante a pandemia, cada homem falou em nome de Deus, abençoando o seu próprio lar. Versículo 21. Para que a fé também aumente na terra. É o propósito último da restauração e é decorrente de cada um falando em nome do Senhor. É aumentar a fé na terra. Nós podemos ver isso em Lucas 18:8, quando o próprio Salvador ele externa uma dúvida que pairava sobre sua mente. Lucas 18:8, ele diz: Digo-vos que depressa lhes fará justiça, porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E é para isso que serve a restauração, para responder essa dúvida do nosso Senhor Jesus Cristo. E a resposta será um sim. Porque é para isso que existe a revelação hoje, para que a fé também aumente na terra, de acordo com o versículo 21. Versículo 22, para que o meu eterno convênio seja estabelecido. Os convênios quebrados serão novamente restabelecidos. Este é o convênio abraâmico. Versículo 23 é um eco do versículo 19.
O 23 diz: para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra e perante reis e governantes. Por isso nós pregamos o evangelho. É essa fraqueza e inadequação que nos qualificam para o trabalho, como podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Seção 1, versículo 24. Eis que eu sou Deus, e disse-o: estes mandamentos são meus, e foram dados a meus servos em sua fraqueza, conforme a sua maneira de falar, para que alcançassem entendimento. Apesar dos mandamentos serem dele, de Deus, tiveram que passar por uma mente humana. Isso faz parte da condescendência de Deus. Houve muitas críticas por conta desta fraqueza na gramática, na eloquência de Joseph Smith. Nesta mesma conferência, o Senhor repreende alguns orgulhosos. Sim, nós somos todos imperfeitos. Em uma carta para W. W. Phelps, em 27 de novembro de 1832, Joseph reclama de suas dificuldades com a linguagem. A limitada, restrita prisão de papel, caneta e tinta, e uma linguagem imperfeita, tortuosa, dispersa. É uma responsabilidade terrível escrever em nome do Senhor. Essas foram as palavras de Joseph Smith, e esse versículo deve ter sido de grande conforto para ele. Brigham Young disse o seguinte: não creio haver uma única revelação que seja dada por Deus, dentre tantas, para a igreja que seja perfeita em sua plenitude. As revelações de Deus contêm, originalmente, doutrina e princípio corretos. Mas é impossível para os pobres, fracos, baixos, claudicantes, pecadores, habitantes da terra, receberem uma revelação do Todo-Poderoso em toda a sua perfeição. Ele tem que nos falar de uma maneira que seja compatível com nossas capacidades. Versículo 25. E se errassem, isso fosse revelado. Então não é um castigo. Revelar o erro é para ser corrigido. Como o Senhor corrigiu, por exemplo, a questão do batismo de criancinhas, das ordenanças do templo, a doutrina da ressurreição e etc. Então o erro é demonstrado para que possa ser corrigido. Versículo 26. E se buscassem sabedoria, fossem instruídos. Parte de nós buscar essa sabedoria. Aí nós receberemos. Como foi com Joseph Smith, no versículo 26, e se buscassem sabedoria, é aí que nós vamos ser instruídos. Nós não podemos esperar que essa instrução chegue sem fazermos a nossa parte de buscar essa sabedoria. Versículo 27, e se pecassem, fossem repreendidos para que se arrependessem. A própria palavra de Deus nos repreende. Lembra-me de Doutrina e Convênios 121:43, reprovando prontamente com firmeza. Essa firmeza em inglês é sharpness, que é característica de ser afiado. E lemos em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Sobre a palavra de Deus ser mais penetrante, como foi traduzida aqui em português, é sharper em inglês, ou seja, é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Voltando para a Doutrina e Convênios 1, versículo 28, e se fossem humildes, fossem fortalecidos e abençoados do alto, e recebessem conhecimento de tempos em tempos. As coisas fracas se tornam fortes por meio da humildade. E isso leva tempo, como ele diz aí na escritura, de tempos em tempos. Devemos ser pacientes. A busca por esse conhecimento é incessante. Ela nunca para. De tempos em tempos, devemos estar buscando ao Senhor a todo momento para receber revelação dele. Versículo 30. E também para aqueles a quem foram dados estes mandamentos, tivessem poder para estabelecer o alicerce desta igreja e tirá-la da obscuridade das trevas, a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, com a qual eu, o Senhor, me deleito, falando à igreja coletiva e não individualmente. Estes mandamentos referem-se ao livro de Mórmon, que foi mencionado no versículo 29. Sim, e para que meu servo Joseph Smith Jr., depois de haver recebido o registro dos nefitas, tivesse poder para traduzir, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, o livro de Mórmon. E estabelecer o alicerce desta igreja também era um processo de acerto e erro. E quando errassem, o Senhor os corrigiria. É um processo de buscar conhecimento, é um processo de arrependimento. Tirar a igreja da obscuridade das trevas é nossa responsabilidade. Eles, nossos antepassados, esses homens estabeleceram o alicerce. Nós espalhamos e lançamos a igreja ao mundo. A obscuridade aí não é nem no sentido de ser pouco conhecida, mas de não ter luz. É a escuridão da ignorância, da descrença, como nós podemos ler em Doutrina e Convênios 84, versículo 54. E em tempos passados, vossa mente escureceu-se por causa da descrença, e porque tratastes com leviandade as coisas que recebestes. Verdadeira passa a ideia de ser estática, que não varia. A verdade é o que é, ela é imutável. Mas o Senhor acrescenta viva, verdadeira e viva, crescente, se modificando. É o contraste do versículo 24, divino e mortal. No versículo 24, nós lemos: eis que eu sou Deus, estes mandamentos são meus e foram dados a meus servos em sua fraqueza, conforme a sua maneira de falar, para que alcançassem entendimento. E os dois, eles andam juntos. E o Senhor, ele se deleita na igreja coletiva. E me fez lembrar da escritura em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 2 ou 3, não um só. Há poder nessa coletividade, não na individualidade. Versículo 31 da seção 1 de Doutrina e Convênios. Pois eu, o Senhor, não posso encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Está aí o motivo pelo qual o Senhor não pode ficar feliz com a individualidade. E é por isso que a voz de advertência está sendo proferida no versículo 32. Entretanto, aquele que se arrepender e cumprir os mandamentos do Senhor será perdoado. Nós devemos nos arrepender.
E não é a perfeição que ele deseja de nós, mas ele quer um arrependimento completo, um arrependimento perfeito. Nosso arrependimento precisa ser perfeito. Versículo 33. E aquele que não se arrepender, dele será tirada até a luz que recebeu, pois o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, diz o Senhor dos Exércitos. Parar de crescer no Evangelho não é estacionar, é encolher. Versículos 34 e 35. E também em verdade vos digo, ó habitantes da terra, eu, o Senhor, estou disposto a tornar conhecidas estas coisas a toda a carne. Porque não faço acepção de pessoas, e desejo que todos os homens saibam que o dia rapidamente se aproxima. Ainda não é chegada a hora, mas está perto, em que a paz será tirada da terra, e o diabo terá poder sobre seu próprio domínio. Como no começo, essas palavras são para todos. A paz ser tirada, no sentido amplo, são os acontecimentos aí anteriores à segunda vinda. E no sentido mais restrito, era uma referência à Guerra Civil Americana em 1861, como nós podemos ver em Doutrina e Convênios 87, 1 e 2. O diabo, ele tem poder sobre os seus, seu próprio domínio. E no versículo 36, e também o Senhor terá poder sobre seus santos, e reinará em seu meio, e descerá para julgar Idumeia, ou seja, o mundo. Esse versículo nos mostra que o Senhor tem poder sobre os santos, ou seja, sobre os seus. E não há meio termo. Babilônia, Sião. Idumeia, Israel. Esaú, Jacó. Não dá para ficar em cima do muro. Versículo 37 da seção 1. Examinai estes mandamentos, porque são verdadeiros e fiéis. E as profecias e as promessas neles contidas serão todas cumpridas. Examinar, nós temos que nos debruçar sobre elas. Não é aquela simples leitura, é radiografar, é tentar enxergar a mente do Senhor, a voz do Senhor nessas escrituras. Verdadeiros e fiéis. Vivos, devemos manter a fidelidade enquanto lutamos para cumprir com esses mandamentos. É o divino e o mortal mais uma vez. O Salvador, ele é fiel à sua igreja. Ele nunca vai nos deixar. As profecias são a justiça de Deus, ao passo que as promessas são a misericórdia de Deus. Uma não vem sem a outra. Versículo 38. O que eu, o Senhor, disse, está dito e não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará. Mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. O Senhor, ele não dá desculpas. Ele cumpre, ele faz. Versículo 39. Pois eis que o Senhor é Deus, e o Espírito testifica, e o testemunho é verdadeiro, e a verdade permanece para todo sempre. Amém. E aí podemos cruzar este último versículo da seção 1 de Doutrina e Convênios com Doutrina e Convênios, seção 18, versículos 34 a 36. Estas palavras não são de homens, nem de um homem, mas são minhas. Portanto, vós testificareis que são minhas e não de um homem. Pois é a minha voz que vô-las diz, pois vos são dadas pelo meu Espírito, e pelo meu poder vós as podeis ler uns para os outros. E se não fosse pelo meu poder, não as poderíeis ter. Portanto, podeis testificar que
que ouvistes a minha voz e conheceis as minhas palavras. Então, essa é a maneira que nós devemos, esse ano, encarar as palavras contidas em Doutrina e Convênios, a voz do Senhor.